Olá pessoal, aqui professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir função composta e resolver exercício envolvendo a função composta. Então a função composta. Antes de nós vermos diretamente a função composta, vamos resolver um exercício aqui para nos lembrarmos de algum detalhe sobre funções. Tá? Então, dadas as funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x mais 1, determine no A f de 3. Tá? Veja que f de 3, se eu comparar ali com a f, ó, eu estou vendo que o 3 está no lugar do x. Ó. Então, calcular f de 3 é substituir onde tem x na f por 3. Tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado igual a 9. Tá? B, ó, f de menos 2. Tá? Então, f de menos 2 significa que o menos 2 está no lugar do x. Então, vou substituir o x por menos 2. Tá? Como está o quadrado ali, vai ficar menos 2 ao quadrado, entre parênteses, que é negativo, né? Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Barbadinha. Letra C, ó. G de 5. Tá? Então, G de 5 significa que o 5 está no lugar do x ali na G. Então, no lugar do x eu vou colocar o 5. Então, fica 5 mais 1, que é 6. Tá? D, ó. G de menos 3. O menos 3 está no lugar do x na G. Então, vou substituir o x para o menos 3. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Barbadinha. Letra E. F de A. Então, agora o A está no lugar do x aqui na F. Então, vamos substituir ali o x por A, fica A ao quadrado, que é o próprio A ao quadrado. Tá? Então, é uma resposta literal aqui. Letra F. F de M mais 2. Então, o M mais 2 está no lugar do x ali da F. Então, botar no lugar do x aqui, M mais 2. Então, vai ficar M mais 2 ao quadrado. Tá? Entre parênteses, porque é todo M mais 2. E esse M mais 2 ao quadrado é um produto notável. Ó. Então, F de M mais 2 vai ser igual ao quadrado do primeiro, M ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes M, 2M, vezes 2 dá 4M, e o quadrado do segundo, mais 2 ao quadrado dá mais 4. E fica assim a resposta. Letra G, ó. Eu quero G de T. Então, o T está no lugar do X ali. Ó. Então, vou substituir o X por T. Ó. Então, vai ficar T mais 1, que é o próprio T mais 1. Tá? Letra H, ó. Tá? F de G de X. Tá? Então, F de G de X, o G de X está no lugar do X lá na F. Tá? Então, a função G de X está no lugar do X. Então, eu vou substituir o X aqui pela função G de X. Ó. Então, vai ficar G de X ao quadrado, que é X ao quadrado. Só que quem é G de x? Né? G de x é x mais 1. Tá? Então, na verdade, eu tenho x mais 1 ao quadrado. E aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, isso aqui é a função dentro de outra função. Letra I, ó. Eu quero g de f de x. Então, agora a f de x está dentro da g. Quer dizer, a f de x está no lugar do x na g. Então, aqui no lugar do x, vou colocar a f de x. Ó. Tá? Então, fica f de x mais 1. E quem é a f de x? É x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1. Tá? Barbadinha. Tá? Que é x ao quadrado mais 1. Tá? Letra J. F de x. Tá? Então, o f de x vai ser colocado no lugar do x da f. Então, no lugar desse x aqui, vou colocar a f. Então, vai ficar f de x ao quadrado, porque o x está ao quadrado. Mas o f de x é x ao quadrado. Então, aqui ó, vai ficar x ao quadrado ao quadrado. E potência de potência multiplica o expoente e conserva a base. Então, x na quarta. Barbadinha. Letra K. G de x. Tá? Então, a g de x está no lugar do x aqui na g. Então, eu vou botar aqui no lugar do x, vou colocar g de x. Ó. Fica g de x mais 1. Tá? E g de x é x mais 1, então fica x mais 1 mais 1. E eliminando o parênteses direto aqui, vai ficar 1 mais 1, que é 2, né? Fica x mais 2. Barbadinha. Tá? Então, baseado nisso, né, vamos então para a definição de função composta. E vocês vão ver que a gente não é nada mais do que esses exercícios que a gente fez aqui. Tá? Então, ó, definindo. Dadas as funções f de A em B e g de B em C. Ou seja, eu tenho duas funções, uma f e uma g. A f possui domínio no ponto A, no conjunto A e contradomínio no conjunto B. E a g tem domínio no conjunto B
e contradomínio no C. O B é o mesmo aqui. Então, nós chamamos de função composta de G com F, a função H, que possui domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto C. Tá? Então, G com F, função G composta com F. O domínio dessa função composta, tá? Esse A, o primeiro aqui, o contradomínio é o último, ali o C. Tá? Tal que H é igual a GOF de x, que é igual a G de f de x. Então, isso aqui é o símbolo, como a gente escreve para indicar que é a função composta. Né? Aqui está melhor, aqui, ó. G de f de x, quer dizer, G composta com a f. A f está dentro da G. Tá? E aqui é outro símbolo que se usa, GOF de x. É a mesma coisa que G composta com a f. Alguns leem GOF, né? Mas é GOF de x. Tá? Então, a composta da G com F é G de F. E veja que G de F a gente já andou fazendo aqui, a G de F, né? Dando duas funções, como é que se calcula. Então, a gente já vai tendo a ideia aqui o que vai fazer. Tá? Então, esse tipo de exercício que a gente fez, f de g, g com f, assim por diante, nós já fizemos uma composição de funções aqui. Tá? Vou mostrar para o diagrama aqui a ideia. Ó. Então, aqui o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Tá? No conjunto A eu tenho a variável x. Tá? Então, A é um domínio. Tá? Quando eu tenho uma função de A para B, o A é o domínio e o B é o contradomínio. E a função que eu tenho de A para B é a função f. Então, ó, no conjunto B, no contradomínio, eu tenho f de x, que é a imagem do x, né, através da função f. Tá? Então, eu tenho f de A em B, que é essa situação aqui. Então, essa função f transforma o x na imagem f de x. Tá? Agora, no C, o que eu tenho no C? Eu tenho a g de f de x, eu tenho a imagem da f de x. Tá? Através de quem? Através da função g. Quer dizer, a função g transforma o f de x na imagem g de f de x. Veja que para a função g, o conjunto B é o domínio e o C é o contradomínio. Ó. B é o domínio e o C é o contradomínio. Tá? E o que é a função composta H? Onde é que ela aparece? Ó? A função H ela tem domínio no A e contradomínio no C. Ela vai direto daqui para cá. Tá? Então aqui eu tenho a função H, que é G composta com a F, ou GOF de x. Tá? Então se eu quero ir de A para C, eu posso ir passando de A, fazendo passando por B e depois indo de B para C, ou eu posso ir direto de A para C, tá? Através da função composta. Tá? Vejo que x deve pertencer ao domínio de f. Ó. O x tá, pertence ao domínio de f aqui. Ó. O x, eu tenho f de x. O x tá, é no domínio da f. Tá? E f de x deve pertencer ao domínio de g. Tá? O f de x está no domínio da g, ó, que é no b. Ó. O f de x, todo f de x é no domínio da G. Ah, barbadinho. Antes de adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o comentário e divulga nossos vídeos para os colegas. Tá? Então vamos continuar agora com o exercício. Tá? Exercício 1. Ó. Dadas as funções f de x igual a x ao quadrado mais 3 e g de x igual a x menos 2, determine. No A, f o g de x, ou seja, f composta com a g, f de g. Então, o que é f de g? É colocar a função g no x da f. Então, aqui no x, ó, eu vou colocar a g. Tá? Então, fica g de x ao quadrado mais 3. Mas quem é g de x? É x menos 2. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais 3. E aqui a gente vai desenvolver o produto notável. Ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes primeiro pelo segundo, duas vezes x, 2x, 2x vezes menos 2 dá menos 4x. E o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado é 4, e mais aquele 3. E aqui dá para reduzir o 4 com 3, dá 7, né? Então, x2 menos 4x mais 7. Barbadinha. B. fg de 2. Quer dizer, f composta com a g de 2. F composta com a g de 2 significa que eu quero pegar a função composta de f com g, que eu já tenho aqui, ó, e substituir o x por 2. Tá? Esse exercício dá para fazer de duas maneiras. Ó. Como eu já tenho a f composta com a g pronta, é só substituir esse 2 aqui ó, e calcular.
Tá? Uma outra maneira que a gente vai fazer também é calcular primeiro a g de 2, calcular aqui dentro, primeiro calcular g de 2, tá? Substituir o 2 aqui na g e depois fazer f do resultado e substituir ali na f. Tá? Então, fazendo direto aqui, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 7. Tá? Isso vai dar 4 menos 8 mais 7. 4 menos 8 é menos 4, mais 7 vai dar 3. Então, essa é f composta com a g de 2. Agora, fazendo separado, calculando primeiro a g de x aqui, ou seja, a g de 2. A g de 2 vai ficar no x menos 2, a 2 menos 2 que é 0. Tá? Então, o resultado de g de x é 0. Agora eu vou fazer f de 0. F de 0. Substitui lá 0 ao quadrado mais 3 que dá 3. Então, deu o mesmo resultado. Tá? Barbadinha. O C, g composta com f de x, ou seja, g de f de x. Então eu vou substituir a f de x lá no x da g. Vou colocar a f aqui no x, então vai ficar x2 mais 3 menos 2. Veja que eu já coloquei direto agora, já coloquei no x a f, x2 mais 3 menos 2. Fazendo a subtração ali, eliminando parênteses, fica x2 mais 1, 3 menos 2. Agora eu quero na D g composta com f de 2. Então, g composta com f eu já tenho, né? Um exercício semelhante àquele ali. Dá para fazer também de duas maneiras. Vamos fazer das duas maneiras. Então, como eu já tenho a função direto, substitui. 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 5. Eu calculo primeiro, né, o f de x aqui, né, que é o f de 2. Tá? F de 2, substitui lá na função f, fica x2 2 ao quadrado mais 3. 4 mais 3, 7. Tá? Então eu tenho o f de x, que é o f de 2 aqui, que é 7. Agora eu calculo g de 7. G de 7 substitui lá, 7 menos 2, 5. Deu o mesmo resultado. Barbadinha. Segundo exercício. Dadas as funções f de x igual a raiz de x2 menos 1 e g de x igual a x mais 2. Determine no A f(g) de x, quer dizer, f composta com a g, f de g de x. Então, o que é para fazer? É para colocar a g de x no lugar do x aqui da f. Então, no lugar desse x, eu vou colocar a g. Então, fica a raiz de x mais 2, que é a g, ao quadrado menos 1. E aqui desenvolve o produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e menos 1. E 4 menos 1 é 3 aqui. Fica a raiz de x2 mais 4x mais 3. Barbadinha. Letra B, g, f de x, ou seja, g composta com a f de x. Então, agora eu vou colocar a f de x aqui no x da g. Então, nesse x eu vou colocar a f aqui. Então, vai ficar raiz de x2 menos 1, no lugar do x, e mais 2. Já sai direto o resultado. Letra C. F composta com a g de menos 1. F composta com a g eu já tenho aqui. Então, vou substituir o x por menos 1 aqui. Então fica a raiz de menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1 mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes menos 1 é menos 4 mais 3. Não esquecendo que sempre que substituir por um número negativo, bota entre parênteses. Aqui 1 menos 4 é menos 3, mais 3 dá 0. E raiz de 0 é 0. Barbadinha. D. G composta com a f de 2. Então, G composta com a f eu já tenho. Eu quero quando x é 2, então é só substituir ali, raiz de 2 ao quadrado menos 1 mais 2. Ou seja, raiz de 4 menos 1, e 4 menos 1 é 3. Então fica a raiz de 3 mais 2. Tá? Deixa indicado assim. Barbadinha. Exercício 3. A função f satisfaz a relação f de x mais 1 igual a x vezes f de x, com x maior que 0, x positivo. Se f de 1 meio é igual a raiz de π, o valor de f de 3 meios é a. Raiz de π, b. π ao quadrado, c. 3π sobre 2, d. 2 raiz de π, ou e. Raiz de π sobre 2. É uma questão de marcar. Então vamos ler de novo. Tem uma função f que satisfaz essa igualdade aqui. O f de x mais 1 é igual a x vezes f de x, o x maior que 0. Se f de 1 meio é raiz de π, quer dizer, f de 1 meio eu sei quanto é, raiz de π. Eu quero saber qual é o valor de f de 3 meios. Tá? Então vamos pegar a relação que eu tenho.
f de x mais 1 é igual a xf de x. Veja que se eu considerar esse x aqui como meio, veja, resolver exercício de matemática é como ser vidente, tá? Prever o futuro. Tá? Veja f de 1 meio. Ó. Esse meio, se eu colocar aqui o x, o meio, eu tenho f de 1 meio, que eu sei que é raiz de π. E botando um meio aqui, ó, 1 meio mais 1 é 3 meios. Daí eu vou tirar aqui já o valor, e o x é 1 meio, se eu colocar o x por 1 meio. Tá? Então eu vou isolar o f de x, ó, tá? Tem várias maneiras de resolver isso aqui, eu vou isolar o f de x, então vai ficar f de x mais 1 sobre x. Ó, tá? Então o x eu vou substituir por 1 meio, tá? Porque daí o f de 1 meio eu sei quanto é. Tá? Então vai ficar f de 1 meio igual a f de 1 meio igual a f de 1 meio mais 1 sobre o x que é 1 meio. Com isso eu obtenho os dados que eu quero. Ó. O f de 1 meio eu sei quanto é, e aqui vai aparecer para mim o f de 3 meios, que é o que eu quero saber quanto é. Tá? Então vai ficar f de 1 meio igual a f de 3 meios, somando aqui 1 meio mais 1, sobre 1 meio. E f de 3 meios dividido por 1 meio, é a divisão por fração, eu conservo o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então 2 vai multiplicar. Então f de 1 meio é igual a 2 vezes f de 3 meios. Aí isolando f de 3 meios, que é o valor de quem eu quero, ó, o f de 3 meios vai ser f de 1 meio dividido pelo 2. Ó, esse 2 está multiplicando, vai dividir. Logo, f de 3 meios é igual a f de 1 meio, ó, que é raiz de π, sobre 2. Barbadinha. Então, resposta alternativa E. Tá? 4. Se f de x é 3x mais 1 e g de x é igual a 2x ao quadrado, então qual o valor de f de g de menos 1 menos g de f de menos 1? Tá? Então, ó, f composta com a g de menos 1 menos g composta com a f de menos 1. Tá? Então a gente pode calcular cada um separado, aqui como a gente fez outro exercício, é calcular o g de menos 1 e depois pelo resultado calcular o f do resultado. E aqui calcular o f de menos 1 e depois o g do resultado diminuir. Tá? Então, ó, resolução, ó, g de menos 1, vamos calcular isso aqui dentro. Né? Vamos substituir o menos 1 lá na x da g. Ó. Então fica 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2 vai dar 2. Tá? Então eu sei que esse g de menos 1 é 2, então eu tenho f de 2 aqui. Ó. Tá? O f de g de menos 1 é f de 2. Então eu vou substituir o 2 aqui no x. Ó. Então fica 3 vezes 2 mais 1, 6 mais 1 que é 7. Então eu sei que esse primeiro termo vale 7. Agora vamos calcular o f de menos 1. Ó. Tá? O f de menos 1 eu vou substituir o menos 1 aqui na f. Fica 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 1 vai dar menos 2. Então eu sei que o g de f de menos 1 é a mesma coisa que g de menos 2. Tá? Porque isso aqui é menos 2. Então eu vou substituir o menos 2 aqui na g. Ó. Fica 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. Tá? Então, ó, tá? Eu sei quanto é agora o f de g de menos 1. Tá? O f de g de menos 1 é 7. E o g de f de menos 1 ó, é 8. Então eu vou ficar com 7 menos 8, que é igual a menos 1. Que é a resposta. Barbadinha. Exercício 5. Ó. Dadas as funções reais, f de x igual a 1 menos 2x e g de x igual a 2x mais k. Qual o valor de k para que f de g de x seja igual a g de f de x? Então eu quero saber o valor do k, que está aqui, ó, para que se tenha f composta com a g igual a g composta com a f. Tá? Então vamos começar com essa igualdade. Ó. F composta com a g tem que ser igual a g composta com a f. Então dos dois lados nós vamos fazendo essa composição. F composta com a g significa que eu vou substituir a função g no lugar do x da f. Então eu vou ter 1 menos 2 vezes o x que é a g. Tá? E g composta com a f, eu vou substituir a f aqui no x da g. Então, eu vou ter 2 vezes a função f mais k. Tá? Então, ó, 1 menos 2 vezes a g, que é f de g. Menos 2 vezes f de x, 2 vezes o x, que é f de x mais k. Tá? Agora, quem é g de x? Ó, g de x é 2x mais k. Então, esse 2 vai multiplicar o 2x mais k, entre parênteses.
E quem é a f de x? É 1 menos 2x. O 2 vai multiplicar entre parênteses 1 menos 2x. Então, substituindo, ó, fica 1 menos 2 vezes 2x mais k, que é g, igual a 2 vezes f de x, que é 1 menos 2x, mais k. Agora, elimino o parênteses aqui, ó, fica 1 menos 2x vezes 2x dá menos 4x, menos 2 vezes k dá menos 2k, igual 2 vezes 1 a 2, 2 vezes menos 2x menos 4x mais k. Agora, o que tem k de um lado, o que não tem do outro. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2k, aqui o k fica menos k, igual, eu tenho 2 menos 4x aqui, menos 4x fica mais 4x, e o mais 1 fica menos 1. O menos 4x dá para simplificar aqui, menos 2k com menos k dá menos 3k, e 2 menos 1 dá 1. E k é igual a menos 1/3. Barbadinha. Exercício 6. Sabendo que f de x é igual a 2x menos 3 e f de g de x é x, determina a função g de x. Quer dizer, f composta com a g é igual a x. Eu tenho a f e eu quero a g. Então, vamos fazer essa montagem aqui igualar a x. Então, f composta com a g de x significa que eu vou substituir a g de x aqui no x da f. Então, eu tenho 2 vezes o x, 2 vezes a g de x, menos 3. Mas a f composta com a g é igual a x. Então, isso aqui é igual a x. 2g de x menos 3 é x. Então, é só isolar a g de x aqui. O 3 vai passar a somar, 2g de x é igual a x mais 3. E o 2 está multiplicando, vai dividir. Então, g de x é x mais 3 sobre 2. Barbadinha. Exercício 7. Se f de R em R é da forma f de x igual a x mais b, e verifica que f composta com f de x é x mais 1 para todo x real, então a e b valem, respectivamente. Então, veja, tem uma função real, que tem esse formato, f de x igual a x mais b. Essa é a minha f de x. E a f composta com ela mesma, é x mais 1. Então, eu quero saber quanto é a e b, quantos são esses coeficientes aqui, o coeficiente do x e o termo independente. Então, vamos montar essa igualdade, semelhante ao que a gente fez lá, partindo do que a gente tem. Então, letra A, isso aqui é de marcar, respectivamente. A e B valem respectivamente 1 e 1, B 1 e menos 2, C 1 e 2, o D menos 1 e 1 meio, e o E 1 e 1 meio. Então, partindo da igualdade, eu sei que F composta com F é igual a x mais 1. Então, o que é f composta com f? Eu vou pegar f de x e substituir aqui no x da f. Então, aqui no lugar desse x, eu vou colocar o ax mais b. Então, vai ficar a vezes ax mais b mais b. Então, a vezes ax mais b é igual a x mais 1. Agora, eu vou eliminar o parênteses. A vezes ax vai dar a ao quadrado x. A vezes b, a vezes mais b dá mais ab. E mais aquele b é igual a x mais 1. Bom, aqui não tem termo semelhante para reduzir. Então, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho essa expressão do lado esquerdo, é um polinômio do lado esquerdo igual a esse polinômio do lado direito. E não tem termo para reduzir. Então, a gente vai pensar em coeficientes. Veja que o coeficiente do x aqui é A2. E o coeficiente do x aqui é 1. Aqui os termos que não tem x, que formam o termo independente, é AB mais B. E o termo que não tem x é o 1 aqui. Então, para que haja a igualdade entre esses dois polinômios aqui, os coeficientes dos termos de mesmo grau têm que ser iguais. Ou seja, veja, o grau desse termo aqui é 1, porque o expoente do x é 1, o coeficiente é 2. O grau do x aqui é 1 e o coeficiente aqui é 1. Então, o coeficiente do x aqui tem que ser igual ao coeficiente daqui. E o termo independente, que não tem grau, é AB mais 1, tem que ser igual a esse 1. Então, fazendo essa relação, o A2, que é o coeficiente do x, tem que ser igual a esse 1 aqui, que é o coeficiente do x também. E o AB mais B, que é o termo independente, tem que ser igual a esse 1. Então, tirando daqui, que A2 é igual a 1, eu já posso calcular o A. A2 é igual a 1, o A é mais ou menos raiz de 1, o A é mais ou menos 1. Então, eu tenho dois valores para o A.
Tá? Agora a igualdade aqui do verde, aqui, ó. O AB mais B tem que ser igual a 1. Ó. Tá? AB mais B tem que ser igual a 1. Tá? Como eu já tenho o valor do A, se eu substituir aqui, eu posso calcular o B. Mas como eu tenho dois valores para o A, vamos calcular cada um separadamente. Então, se o A é igual a 1, pegando 1 positivo, substituindo lá, tem 1B mais B igual a 1. E 1B mais B é B mais B, que é 2B, igual a 1. Então, B é igual a 1 meio. Então, quando A é igual a 1, o B vale 1 meio. Barbadinha. Mas eu tenho outro valor para o A. Então, vou pegar de novo. AB mais B é igual a 1 e se o A é igual a menos 1. Então, substituindo, menos 1 vezes B mais B é 1, menos 1 vezes B é menos B. Ó. Menos B mais B é 1, só que menos B mais B é 0. E aqui igual a 1. Então, 0 é igual a 1? Não, né? Isso é uma igualdade falsa, né? Isso é impossível. Tá? Logo, este A igual a menos 1 não serve, tá? Porque torna uma igualdade falsa aqui. Ó, tá? Então, dos dois valores para o A, o único que serve é o A igual a mais 1, porque com ele eu consegui calcular o B. Tá? Logo, o A vai igual a 1 e o B é igual a 1 meio. Resposta item E. Barbadinha. Tá? Questão 8. Ó. Dadas as funções f de r em r igual a f de x igual a 2x mais 1, g de r em r com g de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, e h de r em r com h de x igual a 3 menos x, determine g de f de h, quer dizer, g composta com a f composta com h de x. Então, resolução. Dá para resolver de duas maneiras isso aqui. Para resolver um problema desse, veja que eu tenho a composição de três funções. A gente começa sempre com a de dentro. Então, eu posso calcular separado aqui fora o f de h de x. Tá? Então, f de h de x é colocar o h de x dentro do x da f. É pegar o 3 menos x e substituir no x da f aqui, ó, no x da f. Tá? Então, eu posso fazer separado ou deixar indicado aqui, que é o que eu vou fazer. Ó. Então, vai ficar g de f de 3 menos x. Tá? F de h. Quem é o h? O h é 3 menos x. Então, f de 3 menos x. Tá? Então, o que é f de 3 menos x? É substituir o 3 menos x aqui no x da f. Então, vai ficar duas vezes o x, que é 3 menos x mais 1. Tá? Então, g de f de h de x vai ser o g de... esquece esse g por enquanto. Ó. F de 3 menos x vai ser 2 vezes 3 menos x mais 1. Ó. 2 vezes o 3 menos x mais 1. Aqui dá para multiplicar, reduzir termos. Ó. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos x dá menos 2x mais 1. E 6 mais 1 aqui dá 7. Ó. Fica g de 7 menos 2x. Então agora é só calcular g de 7 menos 2x. O que é g de 7 menos 2x? O 7 menos 2x está no lugar do x aqui, ó, da g. Ó. Então, onde tem x aqui, eu vou colocar 7 menos 2x. Ó. Então, vai ficar ó, 7 menos 2x ao quadrado, menos 7 menos 2x, mais 2. Barbadinha. Agora, vamos desenvolver aquilo ali. Ó. 7 menos 2x ao quadrado, produto notável, quadrado do primeiro, 7 ao quadrado é 49, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7, 14, 14 vezes menos 2x dá menos 28x. E o quadrado do segundo, menos 2x ao quadrado dá mais 4x2. Aqui vai ficar menos 7, e menos com menos 2x dá mais 2x, e mais 2. Agora, reduzindo os termos, ó, 4x2, menos 28x mais 2x dá menos 26x, 49 menos 7 dá 42, mais 2, 44. Barbadinha. Questão 9. Seja a função f tal que f de r menos 2 em r, onde f de x é igual a x menos 2 sobre x mais 2. Qual o número real x que satisfaz f de x igual a menos 1? Quer dizer, f composta com a própria f é igual a menos 1. Eu quero saber qual é o x que faz com que tenha essa igualdade. Veja que o domínio da f aqui ó, é reais menos o menos 2. Por que é reais menos o menos 2? E veja que eu tenho uma fração e no denominador tem x mais 2. Então, se o x for igual a menos 2, eu vou ter menos 2 mais 2, 0. Eu vou ter uma divisão por 0. E o primeiro mandamento da matemática diz, nunca dividirás por 0.
Então, por isso que o x não pode ser menos 2. Por isso, o domínio é reais menos o menos 2. Tá? Então, vamos começar pela igualdade aqui. Ó. Tá? F de x é igual a menos 1. O que é f de x? É pegar a função f de x, que é essa fração, e substituir no x da f. E substituir nesses x aqui. Quer dizer, eu vou pegar a fração x menos 2 sobre x mais 2 e substituir em cada x desse aqui. Tá? Então vai ficar uma expressão, né, f de x menos 2 sobre x mais 2. Tá? É só substituir o f de x aqui. Ó. Então, essa fração eu tenho que colocar no lugar desse x. Então vai ficar assim, ó, tá? X menos 2, ou seja, x menos 2 mais 2, menos 2. Sobre x mais 2, sobre x menos 2 mais 2, mais 2. Tá? Então aqui seria o x, aqui seria o outro x. Agora eu tenho que resolver essa equação aqui. Tem várias maneiras de resolver. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Tá? Aqui no numerador, ó, acima desse traço maior, que eu tenho uma divisão. Tudo isso aqui é dividido por isso. Tá? Eu vou tirar o mínimo aqui em cima. O denominador do 2 é 1. E tirar o mínimo aqui também. Aqui é 1. Tá? Então, assim, o mínimo entre x mais 2 e 1 daqui é x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 é 1. E uma vez x vai dar x. X mais 2 dividido por 1 é x mais 2, vezes menos 2 fica menos 2x mais 2. Tá? Aqui também o mínimo, x mais 2 e 1 é x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 é 1, 1 vezes x menos 2 é x menos 2. E x mais 2 dividido por 1 é x mais 2, vezes 2 é 2x mais 2. Tá? E agora aqui eu reduzi os termos, eu eliminei os parênteses. Ó. X menos 2, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá? Sobre x mais 2. Agora aqui, x menos 2, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 dá 4 sobre x mais 2. Tá? Agora eu vou fazer uma coisa meio direta aqui. Ó. Veja que aqui eu tenho que reduzir os termos. Ó. Reduzindo os termos, aqui vai ficar x menos 2x dá menos x, e menos 2 menos 4 dá menos 6. Aqui em cima vai dar menos x menos 6 sobre x mais 2. E aqui vai ficar x mais 2x dá 3x, menos 2 mais 4 vai dar 2, vai ficar 3x mais 2. Tá? Então eu tenho uma divisão de duas frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é o que eu já vou fazer direto aqui. Ó. Tá? Veja que essa aqui ficou ó, x menos 2x dá menos x, menos 2 com menos 4 dá menos 6, sobre x mais 2. Tá? Vezes o inverso dessa aqui. Invertendo, fica x mais 2 no numerador, ó, e aqui ó, x mais 2x é 3x, e menos 2 mais 4 dá 2. Tá? Eu já fiz duas coisas ao mesmo tempo. Reduzi os termos, já multipliquei pelo inverso do denominador. Aqui dá para simplificar o x mais 2, ó. Ah, então vai ficar x menos 6, menos x menos 6 sobre 3x mais 2 igual a menos 1. Ah, porque aqui deu 1 na simplificação, então menos x menos 6 vezes 1 é menos x menos 6. E 1 vezes 3x mais 2 fica 3x mais 2. Tá? E agora aqui pode fazer produtos meios extremos, é o denominador do 1 aqui, ó. Menos 1 é 1, né? Tá? Então aqui vai ficar, ó, tá? 1 vezes menos x menos 6 fica menos x menos 6. E menos 1 vezes 3x mais 2 fica menos 3x menos 2. E tem x de um lado que não tem do outro. Então fica menos x mais 3x igual a menos 2 mais 6. 3x menos x é 2x, 6 menos 2 dá 4. E x, 4 dividido por 2, que é 2. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe comentário e divulga para os seus colegas.